Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei para a glória de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive,
Olá, que bom que você está conosco, seja bem-vindo a esse momento de culto. Hoje estamos no quarto domingo de Páscoa, O tema do nosso culto hoje, Ovelha de Cristo segue a Cristo. Ovelha de Cristo segue a Cristo. Durante o cantar do próximo hino, eu convido a você que está em casa com a sua família, reúna toda a sua família para participar desse momento de culto, como se estivesse aqui na igreja. Esqueça as demais coisas, deixe de lado nesse momento e na próxima hora, então vamos participar, vamos celebrar esse culto ao nosso Deus triuno. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz o Salmo 23, o primeiro versículo, que é o salmo para o culto de hoje. Nós cantamos o próximo hino, Bendito Jesus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. E Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu, diz Jesus, o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados. Significa também confiar no perdão que Ele, Jesus, conquistou para cada um de nós com o seu sacrifício na cruz. E é claro que também ressuscitando, como nós lembramos há poucos dias, no domingo de Páscoa. Vamos, portanto, com toda humildade e com toda confiança em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Vamos orar. Ó Deus de toda misericórdia, eu reconheço que sou por natureza pecaminoso e impuro, e que peco contra Ti e contra o meu próximo nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão condenação e castigo eterno, mas Tu fizeste a minha culpa cair sobre o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim e perdoa-me. Amém.
Amados no Senhor Jesus, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, eu perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos que nós temos na palavra de Deus, um salmo de Davi, onde diz que Deus é o nosso pastor. É um hino de confiança em Deus. Deus que ama e que cuida das pessoas, que cuida de cada um de nós. Por isso, como temos feito e como eu tenho dito, apesar de não estarmos reunidos aqui na igreja, aqui no templo, mas vamos fazer juntos a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por teres entregue o Teu Filho Jesus Cristo à morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres da morte. Muito obrigado, porque o ressuscitaste, para assim nos libertar da escravidão do pecado e do diabo. Agradecemos, Senhor, porque nos dás nova vida em Jesus. Dá-nos sempre o Teu poder, para vivermos esta nova vida no dia a dia, que possamos viver como novas criaturas, com muita alegria, otimismo e gratidão, praticando o amor que demonstraste por nós. Concede que também este culto sirva para fortalecer a nossa certeza de que és um Deus vivo e estás entre nós com as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Amém. Cantamos o próximo hino, Senhor, Tu és meu bom pastor. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar
leitura no livro de Atos, Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47, onde fala a respeito da igreja lá no início. Podemos falar assim, a primeira igreja, o início do cristianismo. Então, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Que nós também possamos, cada vez mais como igreja de Cristo, cada vez mais como ovelhas do bom pastor, viver como viviam esses cristãos. Vamos acompanhar a leitura do texto. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. As pessoas que iam sendo salvas. A nossa tarefa, a nossa missão, queridos irmãos e irmãs, é nós vivermos como esses cristãos. Viver em amor, celebrarmos juntos o momento de culto, a Santa Ceia fala aqui também, fazermos as orações, estarmos em orações, e com isso as pessoas vão ver o nosso viver cristão e Deus vai ajuntando as pessoas, Deus vai salvando outras pessoas para acrescentar ao nosso grupo. O Santo Evangelho, Evangelho de João capítulo 10, 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 10, 1 a 10, onde diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós então confessamos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, Sou Cordeiro de Jesus. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Um viajante que percorria a Síria observou 3 pastores que estavam dando de beber a seus rebanhos junto a um poço de água. Os 3 rebanhos estavam todos misturados como se fossem um só. Logo, um dos pastores se levantou e chamou: Menha, Menha, venham comigo, em árabe. Imediatamente umas 10 ovelhas se separaram do grupo e seguiram o seu dono morro acima. Também o segundo pastor se afastou um pouco e exclamou: Menha, Menha, e seguiu com o seu rebanho. Admirado, aquele viajante perguntou ao pastor que ainda estava ali com as suas ovelhas: as suas ovelhas me seguiriam se eu as chamasse? Aquele pastor de ovelhas respondeu: por que você não experimenta? Nem mesmo se eu usasse a sua capa, o seu cajado? Sem dizer nada, aquele pastor ofereceu àquele viajante a sua capa, o seu cajado, o seu turbante, e ficou ali, observando com um sorrisinho nos lábios. E aquele viajante então começou a chamar: Menha, Menha. As ovelhas até chegaram a levantar um pouco a cabeça, algumas até olharam meio desconfiadas, mas nenhuma delas saiu do lugar que estava. Aquele viajante então disse para aquele pastor de ovelhas: elas jamais seguiriam qualquer outro, só você? Jamais, respondeu o pastor, somente ovelha doente segue um estranho. Querido irmão, querida irmã, a quem você está seguindo?
Quem você está ouvindo? Você é uma ovelha sadia ou uma ovelha doente? Ovelha de Jesus segue a Jesus ou não é ovelha de Jesus? Disse alguém. A Bíblia chama os cristãos de ovelhas de Jesus e diz que Jesus é o bom pastor dos cristãos, porque ele guia as ovelhas e as ovelhas seguem o bom pastor. O texto do Evangelho de hoje nos traz uma palavra que chama a nossa atenção. No final do versículo 3, diz que Jesus conduz para fora as suas ovelhas. O que é isso? Qual que é o significado de conduz para fora? Este conduzidas para fora ou tiradas significa a liberdade. Significa a libertação salvadora que a ovelha de Jesus, que um cristão, que cada um de nós recebeu. Aquela pessoa que é cristã, agora está liberta, agora está livre. Ela está livre por Cristo, não está mais presa nas garras do diabo, do pecado e do inferno. E nem está mais debaixo do pavor e da condenação e do juízo do Deus eterno. Ao contrário disso, quem é cristão está na maravilhosa felicidade de ser guiado, de ser pastoreado, de ser cuidado dentro do maravilhoso reino da graça de Cristo. Vocês sabem que existem cachorros, cavalos, que mesmo manso, que mesmo domesticados, mas algumas vezes ou muitas vezes, quando saem com o seu dono para passear, de repente eles se rebelam, querem ir para onde não deveriam ir, e só seguem o caminho certo, quando o dono então puxa a cordinha, puxa a guia, senão podemos dizer que aprontam. Mas há outros animais que são tão fiéis ao dono, e por isso então recebem tanta confiança e liberdade, que não precisam de nenhuma cordinha. Assim, livre é o verdadeiro cristão. Assim, livre é a verdadeira ovelha de Jesus. Jesus a amou tanto, e Jesus ama tanto a ovelha, o cristão, e esse então reconhece e agradece todo esse amor que Cristo, bom pastor, tem por ele. E por isso que essa ovelha, que esse cristão, anda dia e noite com Jesus, o seu bom pastor, sem precisar de nenhuma leizinha, sem precisar de nenhuma cordinha, porque a ovelha verdadeira, ela não se afasta do bom pastor. A ovelha vai onde o pastor vai e guia. Aonde o pastor não vai e não guia, a ovelha também não vai. Assim também o verdadeiro cristão. Agora, claro, isso não quer dizer que, já que o cristão é livre, então ele pode ir aonde quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pintar e bordar nos programas do pecado que satisfazem os desejos pecaminosos da carne. Preste atenção, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum, diz o texto, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que o nosso texto está dizendo é que o cristão que agora está livre do diabo, do pecado, do mundo, da condenação, ele passa a andar e a viver junto do seu amado Salvador.
em amor e prazer, seguindo somente pelos caminhos que o Salvador Jesus, que o bom pastor indicar, pelos caminhos que o bom pastor o guiar. Sim, querido irmão, querida irmã, porque o caminho que Cristo nos ensinou, é nesse caminho que Ele também está. E no caminho que Cristo não está, também não está a nossa segurança, a nossa salvação. Andando nos caminhos, nos programas de lazer, na vida de uma maneira em geral, onde Cristo está, ali o verdadeiro cristão, a verdadeira ovelha, com certeza está defendida, está protegida pelo amor de Cristo. E para que a lei não o acuse e nem o condene mais, mesmo nos momentos de fraqueza, e mesmo que não tenha vivido com toda a perfeição, o que aliás nenhum de nós consegue fazer, porque nós sempre dependemos da graça, do amor, da misericórdia, da proteção do bom pastor Jesus. Mas mesmo assim, andando nesses caminhos certos, muitas vezes é claro que nós somos fracos, nós somos falhos, nós cometemos erros, cometemos pecados, e sempre de novo então, nós precisamos nos arrepender, precisamos do perdão, precisamos voltar, precisamos clamar e suplicar para que o bom pastor nos coloque de novo de volta no caminho certo, no caminho correto. Assim, queridos irmãos e irmãs, é a maravilhosa vida da ovelha de Cristo, do cristão, de cada um de nós, seguindo a orientação, seguindo a direção do seu bom pastor Jesus, porque Jesus sempre vai guiando, sempre vai orientando, sempre vai governando a vida de cada um de nós, e Ele faz isso através da sua palavra. É por isso que os verdadeiros cristãos, eles permanecem em Cristo, eles permanecem na liberdade que Cristo conquistou, liberdade que se tem pela fé. Seguem então o exemplo do próprio Salvador Jesus, o exemplo do bom pastor, exemplo de obediência, exemplo também de boas obras diárias. Eu e você, querido irmão, querida irmã, nós somos assim como todos os verdadeiros cristãos. Nós seguimos o nosso bom pastor Jesus, porque nós queremos permanecer junto a Ele, porque temos prazer em estar com Ele, em segui-lo, porque nós somos as suas ovelhas e porque Ele é o nosso bom pastor. Ninguém é obrigado a seguir o bom pastor. Só que quem não o segue, não é a sua ovelha. E quem não é a sua ovelha, não entra no seu aprisco. Isto é, não tem a salvação. Seguir a Cristo significa que toda a nossa vida, que todas as nossas obras são feitas e guiadas pela fé em Cristo. Significa que no dia a dia, pelo nosso tipo de vida, no trabalho, na igreja, no lazer, nós somos reconhecidos pelo mundo ao nosso redor como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. E que por isso, firmados em Cristo, nós recebemos o favor, as bênçãos e a salvação do Pai Celeste. E ainda, por crermos em Cristo e por seguirmos a Cristo, Deus, Ele se agrada de nós, Ele nos aceita e também aceita a nossa vida e as nossas obras guiadas por Cristo. Querido irmão, querida irmã, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum
seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É muito bom, é muito animador eu e você sabermos que nós somos aceitos por Deus em Cristo, pela fé em Jesus. E isso então nos anima a só participarmos de uma igreja que ensina, que prega e que vive uma fé cristã certa, onde Cristo é o Salvador. E esse Salvador então é crido, é respeitado e também em amor é servido. E isto nos anima a só praticarmos então também profissões, empregos aceitos por Deus e onde Deus está e onde Deus age. E isso nos anima também a só participarmos de momentos de lazer, de festas, de programas onde Cristo está e onde Cristo age. O fato de Jesus ser o nosso bom pastor e nós, as suas ovelhas, também nos dá a maravilhosa confiança nele, para buscarmos nas nossas horas de tentação, de fraqueza, de angústia, de aflição, de sofrimento, buscarmos nele a força, a orientação, a coragem para vencermos as dificuldades pelas quais passamos. Porque ele venceu por nós e ele com certeza também ouve as nossas angústias, os nossos clamores, e ele nos alivia e ele nos ajuda. O nosso Deus, ele já nos chamou em Cristo para fora das garras do diabo, do pecado e da condenação ao inferno. Ele nos tornou completamente livres para nós seguirmos e servirmos ao nosso bom pastor Jesus. Que ele então nos ajude e nos abençoe dia a dia pela sua palavra e pelos sacramentos do batismo e também da Santa Ceia. E nos ajude e nos fortaleça para que eu e para que você nunca mais o abandonemos, até o dia de estarmos então com ele na glória eterna, na segurança eterna, na felicidade dos céus. Que todos nós, firmados em Cristo, o bom pastor, possamos sempre ouvir somente a sua voz, somente a voz de Jesus, reconhecer a sua voz e assim também dizer: Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei? Nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor. Que assim seja na minha e na tua vida. Amém. Cantamos o próximo hino: Ninguém nos amou como Filho de Deus. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória
Queridos irmãos e irmãs da congregação São Marcos, no culto público, quando nós estamos aqui no nosso templo reunidos, este é o momento de nós trazermos as nossas ofertas de gratidão. E Deus, Ele espera, Deus, Ele se agrada das ofertas dos seus filhos e filhas. Como eu sempre tenho dito aqui nesses nossos momentos de culto online, o trabalho no reino de Deus continua, nós precisamos continuar mantendo o trabalho do reino de Deus através da nossa congregação, nós temos os nossos compromissos, por isso então continuamos orientando, motivando, animando vocês, queridos irmãos e irmãs da São Marcos, para que tragam as suas ofertas de gratidão. Sigam as orientações que estão sendo dadas, se estiver com alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato com a pessoa responsável, conforme a orientação que está sendo dada. E nós queremos então agora orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de nós participarmos da sua obra, da sua missão, porque a obra, a missão é de Deus. Nós somos convidados, nós temos o privilégio de participar com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos dons e com os nossos bens. Por isso vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tu és grande, glorioso e poderoso, misericordioso e generoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a Ti. Nós não podemos de fato Te dar nada, pois tudo vem de Ti, tudo a Ti pertence e nós só devolvemos o que já era Teu. Trazemos as nossas ofertas de gratidão para expandirmos o Teu trabalho. Recebe-as, Senhor, em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Nós também agora queremos fazer um momento de oração geral da igreja. Queremos lembrar o nosso país, de uma maneira especial também, a situação que estamos vivendo. Infelizmente, muitas pessoas já estão passando por dificuldades, não só o problema da doença por causa do Covid-19 que está aí, mas também os problemas que surgem a partir disso. Problemas financeiros, pessoas perdendo o seu trabalho. Tivemos aí na sexta-feira, dia 1º de maio, o dia do trabalho, mas infelizmente, com certeza nesse dia, muitas pessoas estavam tristes por lembrar que de repente perderam o seu trabalho, ou quem sabe estão preocupadas quanto ao futuro, o que vai acontecer por causa da situação que está aí. Por isso vamos orar a Deus que abençoe de uma maneira especial a nossa pátria, tirando a questão aí do Covid-19, mas também abençoando para que, superada essa dificuldade, a dificuldade financeira, os problemas financeiros não sejam muito grandes, prejudicando então a nossa nação, a nossa pátria. Também oramos então por todas aquelas pessoas que passam por momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós ovelhas do Teu rebanho, chegamos ao Teu santo trono neste momento. Aceita nosso louvor por nos alimentares com os verdes pastos da Tua palavra, por nos levares às águas tranquilas do Teu perdão. Te agradecemos muito, Senhor. Restauraste nossas almas ao nos guiar nos caminhos da retidão de Cristo. Por Tua misericórdia e piedade, ó Senhor, que estão conosco todos os dias, nós Te agradecemos. Contudo, ó Senhor, apesar da Tua misericórdia e piedade, muitas vezes nos desviamos dos caminhos justos. Muitas vezes falhamos em mostrar misericórdia e piedade aos outros. Perdemos a paciência para suportar o sofrimento que nós mesmos causamos por causa de julgamentos errados. Não apenas ficamos impacientes com nós próprios,
mas também críticos e impacientes com outras pessoas. Não aprendemos a sofrer com paciência, especialmente quando o sofrimento vem sobre nós injustamente. Muitas vezes esquecemos que Cristo sofreu injustamente por causa dos nossos pecados. Muitas vezes agredimos com palavras e atos aqueles que nos ofenderam. Por estes e muitos outros pecados, numerosos demais para serem mencionados, perdoa-nos, ó Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, ó Senhor, para fortalecer a nossa fé, que Ele possa nos ajudar a reconhecermos que Jesus Cristo é a única entrada para o Teu reino. Ajuda-nos a crer que Ele é a única fonte de uma vida abundante para o aqui e o agora e também para o depois. Ajuda-nos a entender que a vida abundante não consiste apenas de coisas que possuímos, mas especialmente dos tesouros que acumulaste para nós em Teu reino. Amado Deus e Pai, continuamos orando pela nossa pátria e por todo o nosso mundo, por causa da situação que nós estamos aí vivendo, por causa deste vírus, por causa desta enfermidade. Muitas pessoas estão sofrendo. Pedimos, ó Pai, que amenize a dor, o sofrimento, que estenda a Tua mão, a Tua graça, a Tua misericórdia e tira de sobre nós esta enfermidade. E que nós também, todos nós, como nossa nação, o nosso país e também os demais países, possam logo, quem sabe, retomar as suas atividades, para que a vida possa continuar, para que cada pessoa possa ter o seu trabalho, o seu sustento digno, para assim sustentar, alimentar a si próprio e também a sua família. Tivemos aí durante a semana, na última sexta-feira, o dia do trabalho. Infelizmente, quem sabe, foi um dia triste para muitas pessoas que já perderam, quem sabe, o seu trabalho por causa da situação que nós vivemos, ou que estão aflitas, angustiadas, preocupadas com relação ao futuro, quem sabe pensando que também poderão perder o seu emprego. Por isso pedimos, ó Pai, que estenda a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos. Mas também queremos Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as bondades, as maravilhas que tem concedido a vida de cada um de nós. Pedimos que fique conosco durante a próxima semana, aqueles que já podem estar retomando as suas atividades, os seus trabalhos, que o façam então com cuidado, seguindo as recomendações, o uso de máscaras e demais coisas que são necessárias para se proteger, e que logo então possamos retomar as nossas atividades, a nossa vida de uma maneira mais normal. Abençoa os nossos líderes na igreja, na nossa pátria, habilita-os para que executem a Tua vontade, para que possam agir com justiça, com verdade e com fidelidade. Amado Deus e Pai, nós pedimos, agradecemos, ouve as nossas orações, os nossos clamores, as nossas gratidões, em nome de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, queridas crianças, que bom que vocês também estão participando dos nossos cultos, mesmo que à distância. Ainda não podemos também retomar as nossas atividades da escola dominical, mas eu acredito que você está aí na sua casa, no seu lar, com a sua família. E como a gente tem feito aí nos últimos cultos, esse é o momento especial da canção para vocês, tá? Ou de vocês. E eu convido para que todos então cantem juntos. Não me lembro agora se tem gestos essa música, se essa canção tem, mas vocês conhecem. Se tiver gestos,
faça aí com quem você estiver, com o papai, com a mamãe, com o seu irmão. A música é Jesus Procura. Vamos cantar? Onde você está? Onde você está? O bom pastor te chama, ele te ama, quer te salvar. Quero te encontrar, pra comigo no céu morar. Quero te encontrar, pra comigo no céu morar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto a te ajudar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto a te ajudar. Onde você está? Onde você está? O bom pastor te chama, ele te ama, quer te salvar. Quero te encontrar, pra comigo no céu morar. Quero te encontrar, pra comigo no céu morar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto a te ajudar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto a te ajudar. Jesus amoroso é o caminho que me leva ao céu. Jesus amoroso ele quer só te salvar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto a te ajudar. Achou? Recebam todos a benção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querido irmão, querida irmã da São Marcos, de uma maneira especial, também os demais irmãos, durante esta semana agora, a próxima semana, nós teremos novas orientações do nosso governo estadual e vamos olhar, vamos apreciar para quem sabe no próximo final de semana podermos estar reunidos. Há muitas exigências, muitas coisas, mas de repente a gente consegue se adaptar a isso que é pedido para nós em segurança, então podermos estar novamente reunidos. Então eu peço mais uma vez que vocês continuem orando para que isso então passe logo, para que a gente possa retomar as nossas atividades aqui na igreja, aqui no templo, para a igreja estar novamente reunidas também no momento de tempo. A igreja está reunida, grandes coisas têm acontecido, muitas bênçãos têm acontecido, mas nós também queremos, é claro, estar juntos. Uma abençoada semana a todos, com a paz do bom pastor Jesus. Cantamos o próximo hino, Jesus é o guia.